Olá a todos da Escola Israel Leocádio. É com enorme prazer que eu venho trazer mais um vídeo para vocês aqui no canal, da escola. Esse vídeo é um pouquinho diferente. Eu venho aqui, na verdade, discutir um exercício que nós fizemos, um exercício proposto sobre as potências mundiais e as formas de regionalização dessas potências. Então, para fixar, para frisar, e até para entender melhor o conteúdo, eu resolvi discutir esse assunto, discutir esse exercício, tá bom? Vamos lá, para a revisão. Primeira questão. Segundo critérios socioeconômicos, boa parte dos países desenvolvidos estão concentrados no extremo norte do planeta. Será que isso é verdadeiro ou falso? Vamos dar uma olhada aqui no mapa, certo? Da regionalização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, principalmente na nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, pessoal, ele marca um mundo totalmente multipolar na década de 90 e início do século 21. Nessa nova ordem mundial, nós dividimos o globo na parte norte, que são os países mais desenvolvidos, com uma economia mais estável, países que vendem tecnologia, certo? Países que lideram um crescimento econômico e se destacam pelo crescimento econômico e também por uma organização social mais planejada. Não são países endividados, são países até credores, tá certo? De outros países, tá bom? Então aqui ao norte nós temos uma realidade de países mais ricos, tá bom? Enquanto que aqui ao sul nós temos países subdesenvolvidos. Então boa parte dos países do mundo são desenvolvidos. Nós vamos pegar uma massa, uma quantidade de países pobres muito grande, Então claro que quando nós pegamos um universo de países grande, para analisar, nós podemos observar que existem disparidades, existem diferenças, Então a parte pobre do mundo subdesenvolvido está aqui na parte sul, nessa área mais inferior do mapa, mais abaixo, certo? Aqui nós podemos diferenciar, por exemplo, aqui ao norte, Estados Unidos e Canadá na América, Aqui o continente europeu, aqui na região europeia, tá bom? A Rússia, com alguns países que vieram da URSS, o Japão também como uma área desenvolvida, e a exceção seria a Austrália e a Nova Zelândia como países que estão no sul do planeta, mas que são considerados países ricos, desenvolvidos, que estão na categoria de norte. Já os países pobres são países da América Latina, aqui do México até a Argentina, incluindo o Brasil. Aqui também temos o continente africano, como uma área de países pobres. Nós temos o Oriente Médio, a Ásia, principalmente a China como um país subdesenvolvido, e o Sudeste Asiático, certo? Isso numa divisão considerando critérios socioeconômicos, porque aí você pode achar estranho, Eduardo, mas a China não está se configurando como um dos países que mais crescem no mundo, estando até numa competição entre China e Estados Unidos, na verdade, essa divisão ela leva em consideração critérios sociais, e podemos observar que a China ainda é um país que enfrenta problemas sociais gravíssimos, Apesar do crescimento exponencial chinês, os problemas locais, nacionais da China ainda são históricos, e não foram totalmente resolvidos. Por isso que a China ainda se configura como um país do sul, um país pobre, tá certo? Então vamos lá para a questão. Segundo esse critério socioeconômico, boa parte dos países desenvolvidos estão no extremo norte? Sim, verdadeiro. Ok? Correto. Vamos para o próximo.
Países de segundo mundo apresentaram governos nacionalistas e com economia planificada, como é o caso dos países do leste europeu e que atualmente faz parte da CEI. Pessoal, totalmente correto, né? Totalmente correto. Os países de segundo mundo são países que vieram de uma influência, né, da União Soviética na antiga ordem mundial. A antiga ordem mundial vai datar de 1945, após a Segunda Guerra Mundial, até 1989, quando marca aí a queda do Muro de Berlim, onde a Europa era dividida entre a parte ocidental, mais capitalista, sob a influência dos Estados Unidos, e a parte da Europa Oriental, sob a influência da União Soviética, né? Então nós tínhamos uma Europa totalmente dividida, tá certo? Sob critérios políticos e econômicos, não é? Claro que a Europa foi palco da Segunda Guerra Mundial e foi lá onde aconteceu as principais mudanças, né? Então nós podemos até aqui na antiga ordem mundial mencionar quais foram os países que faziam parte, né, desse segundo mundo, né, um mundo mais socialista, de economia planificada, onde o Estado era o principal personagem, o Estado é que organizava a economia do país, né? Então podemos enumerar aqui, ó, na América, Cuba, nós podemos enumerar aqui na África, Angola, Moçambique, certo? Podemos enumerar aqui na Ásia, a Coreia do Norte, o Vietnã, Mongólia, a China, né? E o leste europeu como parte da União Soviética, da URSS, tá certo? Então, claro que é uma questão verdadeira, tá bom? Existe uma relação proximal entre o PIB de um país com seu PIB per capita, pois quanto maior for o PIB de um país, maior será o seu PIB per capita. Pessoal, totalmente errado, né, pessoal? Totalmente errado. Não existe relação, não tem nada a ver o PIB de um país com o PIB per capita. Vamos só dar uma olhada aqui em alguns gráficos. Por exemplo, ó, olha esse gráfico aqui. Aqui são os países com maiores PIBs do mundo. Então são países onde o PIB é altíssimo, né? Isso em 2018. Aqui na verdade é a variação. A China variou 6,6, vem se destacando bastante, né? Na verdade a China vem se destacando no mundo inteiro como a potência que mais cresce, né? Depois Estados Unidos, Espanha, zona do euro, Alemanha, França, Reino Unido, Brasil, Itália e Japão. Então veja que o Brasil, no caso, é um país que tem um PIB altíssimo, né? Motivado por um crescimento da economia externa, certo? O Brasil se abriu para as transnacionais, o Brasil intensificou desde a década de 80, vem intensificando os processos de privatizações, o Brasil se abriu para o mercado externo e, claro, isso alterou o PIB, engordou o PIB ficou bem maior, né? Então veja que o Brasil ele sim se destaca em um PIB robusto, crescido, né? Mas isso não vai significar que os problemas do Brasil serão resolvidos, porque o PIB per capita é a distribuição desse dinheiro para a população, né? A distribuição desse dinheiro de forma igualitária, resolvendo problemas sociais dentro de um país. Então não existe essa relação proximal, né? Essa relação totalmente direta entre PIB e PIB per capita. Vamos dar uma olhada aqui em outro gráfico aqui, ó. Por exemplo, esse daqui, vou até aumentar um pouquinho, né? Esse aqui são os países com maiores PIBs per capita. Primeiro lugar, Luxemburgo, segundo, Noruega, terceiro, Catar, depois Macau, que fica na China, Suíça, Austrália, Dinamarca, Suécia, Singapura e Estados Unidos. Então veja, os Estados Unidos, que é uma das maiores potências do mundo, que está figurando em primeiro lugar no maior PIB, né? É o maior PIB mundial, só está em 10º lugar no PIB per capita. Então vocês podem observar que não existe relação direta entre PIB e PIB per capita. Olha, o Brasil está entre os 10 maiores países com PIB do mundo, né? Está sim entre os 10 maiores, mas
no ranking de PIB per capita, o Brasil não aparece nem entre os 10. Na verdade, o Brasil é muito desigual, é um país altamente desigual, um país que vem com problemas sociais, de educação, saúde, infraestrutura, que são históricos, né? São problemas históricos que até hoje o Brasil não resolveu e dificilmente vai resolver em décadas, né? Olha lá se resolver em séculos, mas o PIB per capita é uma realidade de país com ótimos índices sociais, né, e econômicos, ok? Vamos para o próximo. São exemplos de países desenvolvidos, Estados Unidos, Japão e Alemanha? Sim, correto. São exemplos de países subdesenvolvidos, Níger, Serra Leoa e Haiti? Sim, correto. É uma questão totalmente correta. Nós podemos até observar aqui pelo mapa, tá bom? Olha, Níger, Serra Leoa são países aqui da África, estão aqui na área mais ao leste da África, né? Certo? Já o Haiti é o país mais pobre da América Latina, das Américas, né? É um dos países mais pobres do mundo, né? Que sofreu com um terremoto aí que acabou devastando o país, intensificando o problema social, né? Que já existia lá, tá bom? Estados Unidos, a União, o continente europeu como um todo e o Japão são grandes áreas de influência. Os Estados Unidos, por ser altamente poderoso, tem uma área de influência sobre toda a América, certo? E lidera toda a América. Já a União Europeia tem uma área de influência aqui na África e em parte do Oriente Médio. E o Japão também é outro centro de poder, né? E que tem uma influência sobre a Ásia e o Sudeste Asiático e também a Oceania, tá bom? Próxima. A linha divisória que caracteriza ou que categoriza os países desenvolvidos do norte e subdesenvolvidos do sul não segue a linha do Equador como marco divisório. Correto, correto. É só a gente observar, pessoal. Aqui, por exemplo, ó, essa divisão socioeconômica do mundo, ela não segue, né, a linha do Equador, que é essa daqui, ó, a linha do Equador. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma imagenzinha melhor, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui a gente pode observar nesse mapa a linha do Equador, bonitinha, né? Dividindo aqui o mundo de forma bem reta em hemisfério norte, a parte superior, e hemisfério sul, a parte inferior. Beleza, essa é a linha do Equador, mas a divisão socioeconômica do mundo não segue a linha do Equador. Na verdade, essa divisão ela é totalmente móvel, ela é modificada constantemente, porque critérios socioeconômicos eles mudam constantemente, dependendo do momento, dependendo da situação em que o país atravessa, tá certo? Então é uma linha, é uma divisão altamente móvel, tá bom? Os países historicamente imperialistas ocupavam terras do continente africano, asiático, oceânico e americano. Dessa forma, concluímos que as grandes metrópoles europeias instituíam uma colonização que era extremamente lucrativa a seu favor. Certíssimo, né? A gente pode observar que essas potências imperialistas que tomavam terras na Ásia e na África e também na parte latino-americana, elas conseguiram lucrar bastante e desenvolveram suas economias, né? E historicamente se desenvolveram e conseguiram se auto-organizar, certo? Então, hoje nós temos uma situação econômica em que esses países que foram lesados, esses países que sofreram com a colonização europeia, principalmente, hoje têm uma dívida quase que impagável, tá certo? São países que estão sofrendo com dívidas imensas, tá bom? Dívidas que são históricas e que são cobradas por aqueles países que os colonizaram, infelizmente. Próxima. O liberalismo econômico marca a fase do neocolonialismo, pautado numa política econômica voltado para o mercado externo. Pessoal, ó, verdade, né? O liberalismo econômico está totalmente voltado para uma economia externa, para o mercado externo, né? Para uma liberdade de comercialização, certo? Os blocos econômicos marcam essa fase de liberalismo, de crescimento do mercado externo, né? Então veja o mundo que nós temos hoje, essa intensificação das relações comerciais externas, essa intensificação
da troca comercial e econômica entre os países, né? E o que nós podemos denominar de neocolonialismo. Na teoria dos três mundos, observamos a existência de países capitalistas desenvolvidos, de países socialistas desenvolvidos e de países capitalistas subdesenvolvidos. Pessoal, falso, né? Falso, totalmente falso. Por quê? Porque aqui a grande questão é que os países, né? Deixa eu clicar aqui direitinho, ó. Os países de segundo mundo, eles não vão ser desenvolvidos, eles vão ter economias subdesenvolvidas e com sérios problemas socioeconômicos, tá certo? Então, por exemplo, nós podemos pegar aqui na nova ordem mundial, certo? Aliás, vou pegar aqui melhor na segunda ordem, na antiga ordem mundial. Na antiga ordem mundial, nós temos aqui países de segundo mundo, né? Que são esses países que vieram da União Soviética, países até pobres, né? Altamente pobres, como Angola, Moçambique, né? Vietnã, Cuba também se configuram em um país com problemas sociais gravíssimos. Então eles não vão ser desenvolvidos, vão ser subdesenvolvidos. O mundo bipolar se configurou após as grandes guerras mundiais, na qual o mundo se dividiu em dois polos de poder político e econômico. De um lado, os Estados Unidos liderando os países capitalistas e do outro, a URSS liderando os países socialistas. Exatamente, verdadeiro, né, pessoal? Até porque nós tivemos no mundo, na antiga ordem mundial, na antiga ordem mundial, um mundo bipolar, certo? Um mundo bipolar que foi de 1945 até 1980. De um lado a URSS a leste e do outro lado os Estados Unidos a oeste. Nós já sabemos como termina a história, com o falecimento da URSS por conta de altos endividamentos, certo? Principalmente por uma intensificação no investimento na indústria armamentista, né, na indústria bélica e também em altos investimentos em pesquisa, né, científica aeroespacial. Vamos para o próximo. E último. No mundo multipolar, a distribuição do poder político e econômico está mais concentrada, onde há vários atores, os países, que estabelecem influências regionais de forma setorizada. Falso, né, pessoal? Por quê? Porque nesse mundo multipolar, ó, olha o que ele diz, a distribuição ela não está mais concentrada, na verdade ela está mais bem distribuída, né? Ela estava concentrada no mundo bipolar, hoje ela está muito mais distribuída pelo mundo, tá bom? Claro que há vários atores, e se há vários atores, isso significa que ela não está concentrada, ok? Beleza? Pessoal, esse foi o nosso vídeo, esse foi a nossa discussão. Qualquer inquietação, qualquer pergunta, vai lá nos comentários, tá bom? Vou ficando por aqui. Tchau, tchau, até a próxima vez. Fiquem com Deus. Fui!